Programa Cases. Oferecimento. Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Ilha Service. Olá, bem-vindos a mais um programa Cases. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, o Cases na Estrada. Nós estamos aqui na fábrica CEPAC. O tema hoje do programa é meio ambiente e sustentabilidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse programa, ok? Não saia daí, o Cases volta já já. Até lá. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de Verdade. Inscrições abertas. Ok, estamos de volta então para o primeiro bloco do programa Cases. Hoje o tema é um tema especial, é um Cases especial. A gente está falando de sustentabilidade, porque a gente escuta muito falar, um discurso muito grande hoje no mundo sobre meio ambiente, preocupação com o meio ambiente. Então, se fala muito e a gente vê pouca ação. E hoje eu estou numa fábrica que fala pouco e faz muito, que é a CEPAC. A gente vai entender como é que essa fábrica realmente investe no meio ambiente e por que que o empresário, o Gonzaga, Luiz Gonzaga, né, decidiu investir nesse segmento de ter uma fábrica verde, ok? Ô Gonzaga, muito obrigado, é mais um papo aqui com o programa Cases, né? Eu gosto muito do tema, você também, eu descobri que você é um apaixonado pelo meio ambiente. Eu vou começar te perguntando o seguinte, da onde veio essa sua preocupação com o meio ambiente? Então, Fernando, bom, primeiramente agradeço também o convite, é um prazer poder compartilhar essas ideias que para mim são muito caras e queridas. Como você sabe, eu passei um bom período da minha vida na Europa, na Suíça, estudei lá e lá eu já via essa preocupação com o meio ambiente de uma maneira muito forte. No Brasil dos anos 80 se falava já de meio ambiente, mas se fazia menos ainda, era algo novo, né? Era uma preocupação que viria. Mas na Europa já era algo muito presente. Então, aquilo, né, dentro também do quadro dos estudos, sempre foi uma preocupação presente na sociedade, no coletivo. O europeu, de uma maneira geral, já nos anos 80 separava seu lixo. Ele já tinha a preocupação... A gente nem sonhava com isso ainda. A gente nem sonhava com isso, né? Mas eles já faziam porque, é verdade, a Europa tem muito mais história do que a gente. Sim. E houve uma degradação natural também das florestas, etc., dos rios, exato, que depois eles puderam reconstituir e, tendo aquele exemplo, eles queriam também poder servir para o resto do mundo. E pelo que eu percebi, Gonzaga, tudo isso que você estava vendo de preocupação com o meio ambiente, lá na Europa, isso te impactou positivamente? Perfeitamente, isso me impactou e eu via que era um momento de transição, né? Existiam as corporações e as empresas dos anos 80 e depois viriam aquelas dos anos 90 e desse novo milênio, onde a justificativa de existência não era mais a geração de lucro ou resultado. A geração de lucro ou resultado era a condição sine qua non para poder existir, evoluir, investir e criar. Só que ela deveria atender outras necessidades, que é a necessidade do cliente com responsabilidade social. Sim. Essa responsabilidade social se enquadra em todos os conceitos, né? É a ética, o comportamento que se tem naquilo que se faz, a responsabilidade também engajada no produto que se oferece ao mercado. Perfeito. A responsabilidade ecológica, isso, poder oferecer um produto que não degrade o meio ambiente, né?
a responsabilidade social também com as pessoas que envolvem esse contexto. Então, o objetivo principal dos anos 80 e 70, que era a geração de lucro, saiu da linha dos objetivos dessas novas corporações, ou que viria pela frente, e o primeiro passou a ser uma resposta adequada às necessidades do cliente, atendendo essa responsabilidade social. Depois, uma satisfação, né, dos colaboradores, que são esses clientes internos, né, e também a satisfação do coletivo. Sim. Quer dizer, uma empresa ela precisa contribuir com o coletivo, com a sociedade onde ela está inserida. Sim. Né? Sim. Então, isso era uma visão, de repente, lá no final dos anos 80, nova, mas era a chave do sucesso dessas novas empresas. Né? Tudo que seria feito dali para frente deveria ter esse enquadramento. Sim. E é o que está acontecendo. Hoje, empresas, até multinacionais, são exemplos desse engajamento na responsabilidade social, né, no comprometimento com o coletivo e com a sociedade. E quando a gente faz tudo isso, quer dizer que você atende uma necessidade do cliente, oferece um produto que o cliente pode comprar, você respeita o meio ambiente, você respeita os colaboradores e cria um conjunto de desenvolvimento, né? E ainda contribui com o coletivo, né? Gerando impostos, contribuindo na educação, gerando riquezas para esse coletivo, exigindo também que o Estado aplique os recursos dos impostos que a gente paga nesse coletivo, né? Essa empresa se desenvolve, vai adiante, cresce. Perfeito, né? Perfeito. E o resultado econômico, que é a satisfação dos investidores, dos sócios ou dos bancos que colocam dinheiro e acreditam nesse negócio, vem de uma maneira natural. Né? Então, isso já fazia parte, ou faz parte hoje, dessas empresas do novo milênio. Nós que estamos aqui. E aquelas que existem já há 100 anos, mas que se readaptaram e se remodelaram. Agora, uma coisa interessante para vocês que não sabem, a CEPAC é hoje a maior empresa da América Latina em embalagens. Você produz hoje embalagens para a Natura, para a Avon, para Johnson & Johnson, né, para as grandes multinacionais do mundo que estão aqui no Brasil, você produz embalagens. E esse discurso do meio ambiente e estar produzindo embalagens de plástico é contraditório? Pelo contrário, né? A responsabilidade social e esse engajamento ecológico, ele faz parte do meu DNA. E ele foi transferido também para essa empresa. Eu produzo esse tipo de embalagem porque eu já tinha essa visão ecológica. Né? Quando eu descobri esse tipo de embalagem, né, numa visita a uma indústria que fabricava os equipamentos para essa produção, lógico, eu percebi a paixão das pessoas que fabricavam esse equipamento, mas numa demonstração muito clara de que isso seria uma solução ecológica. Tá? É plástico. Pois é. Mas o plástico não é um vilão em si. Né? O grande vilão é a maneira que a gente trata o resíduo. Sim. Né? Mas não a matéria em si. Na Idade Média, as pessoas morriam, né, a peste e outras doenças, por contaminações graves, né, geradas pelas nossas necessidades. Pelas nossas necessidades. Né? As pessoas continuam urinando, continuam, né, fazendo suas necessidades, só que nós aprendemos a tratar esses resíduos. E hoje isso não é mais um fator contaminante, né? Não como era na Idade Média. Exato. Tá? E o plástico é a mesma coisa, é uma solução inteligente e ecológica, porque você tira o carbono do petróleo, por exemplo, estamos falando do plástico de petróleo, do eteno você produz o plástico, que serve como uma embalagem inteligente, sobretudo o tubo, né? Porque ele utiliza menos matéria-prima e menos energia para embalar um creme ou um líquido. Sim. Né? Ele é reciclável, você pode utilizar inúmeras vezes e, além disso, ele ainda é uma pilha. No final de todo esse processo de utilização como embalagem, se o resíduo é bem tratado, você ainda pode gerar energia com ele. Porque ele tem um valor calorífico, queimando o plástico, filtrando esse carbono, você gera muita energia. Ele tem mais valor calorífico que o diesel que a gente queima para gerar energia, do que o gás natural também queima. Sim. Né? E, além disso, o plástico ainda oferece uma outra grande vantagem, esse tipo de embalagem, que ele pode ser produzido tendo como base fontes renováveis, como o álcool, a cana-de-açúcar. A gente vai chegar nesse papo, porque eu achei muito interessante a tua embalagem oriunda dessa matéria-prima, mas nós vamos por um breve intervalo.
O Cases volta já já. Até lá. Se o assunto é informática, o lugar certo é na Ilha Service. Aqui você encontra as melhores soluções em tecnologia para a sua empresa. Técnicos especializados, variedade de produtos, garantia e assistência técnica total. Não perca tempo por aí. Venha para a Ilha Service. Os melhores preços estão aqui. Olá, bem-vindos então para o segundo bloco do programa Cases, o programa Cases especial. Nós estamos batendo um papo com o empresário Luiz Gonzaga, da empresa CEPAC. E o tema dessa entrevista é meio ambiente e sustentabilidade. Eu tava falando com você, Gonzaga, sobre essa embalagem verde, realmente verde, que você tem. Me explica como é que você conseguiu chegar nessa embalagem e a importância desse tipo de embalagem para o meio ambiente. Então, como eu disse antes, essa veia, né, do comprometimento ecológico estava dentro do meu DNA. E para a CEPAC também, desde o início da criação da empresa, essa semente já estava colocada, né? Essa preocupação já vinha de uma maneira muito forte. Então, nós criamos um centro de pesquisa e desenvolvimento com estagiários e engenheiros oriundos da nossa Universidade Federal, que tem um centro de engenharia de materiais muito forte, reconhecido internacionalmente, e também com outras engenharias, né? Focado na pesquisa para o encontro de soluções ecológicas, ainda mais ecológicas do que já a embalagem que a gente produzia, né? Sim. E em parcerias com fornecedores nacionais e internacionais, chegamos aí a 3, 4 embalagens ecológicas. Uma é o PCR, que é um desenvolvimento que utiliza a reciclagem do lixo, do plástico que sai das cooperativas de reciclagem, em camadas intermediárias de uma embalagem. Então, 30%, 40% de uma embalagem pode ser feita com material reciclado que vem do lixo, sem contaminar o produto embalado, porque ele fica numa camada intermediária, como num sanduíche. Fica protegido. Esse foi um dos projetos e concluído e que hoje vendemos essa embalagem. Um outro projeto foi um tubo biodegradável, realmente biodegradável, ele se transforma em adubo, né, e vapor de água, feito com resinas plásticas oriundas de casca de batatas, de amido, né, que é o PLA, um polilácteo. E um outro produto de grande sucesso, que foi um desenvolvimento de uma companhia brasileira, da Braskem, que é o maior fabricante de polímeros da América Latina. Isso, exato. Que desenvolveu o polietileno verde, que é um plástico que tem como base o álcool, né, proveniente da cana-de-açúcar. Isso quer dizer que é uma fonte renovável e que, quando a cana-de-açúcar está crescendo, ela está consumindo carbono. Isso, né? Isso. Então, no carbono print, por exemplo, esse é um tubo, né? É uma embalagem de cana-de-açúcar, de plástico feito de cana-de-açúcar. Ela tem um peso de carbono negativo. Então, cada tonelada dessa embalagem tem aproximadamente menos 2,5 toneladas de carbono. Que o processo... Por causa desse processo aí, exatamente, né? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar crescendo consumiu esse carbono e depois todo o processo de geração dessa resina, da embalagem, do transporte, para essa resina chegar até a nossa fábrica, para sair daqui, chegar no cliente final, que esse aqui é um produto da Natura, por exemplo. Excelente. Né? Ele chega lá com uma carga de carbono negativa, né? E isso é um grande ganho, né, para o meio ambiente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O descarte dessa embalagem aqui, não é? O que acontece quando eu descarto isso aqui, eu ponho no lixo, o lixo vai para algum lugar. O que acontece com essa embalagem debaixo da terra? Com essa aí, nada. Ela não é biodegradável. Isso aí é plástico. Ele tem as mesmas características do plástico. A vantagem dela é vir da cana-de-açúcar. Vir da cana-de-açúcar, fonte renovável, crédito de carbono, né? E ela é reciclável. Se ela não vai para debaixo da terra, quer dizer que ela vai para uma cooperativa, ela volta e pode ser misturada com o plástico convencional.
Né? Interessante. Entende? Até num processo de reciclagem. Entendi. Né? E hoje quem está usando essa embalagem é a Natura. Parabéns à Natura, então, né? Parabéns à Natura. Parabéns. Está usando essa embalagem. Eu penso que isso é muito interessante a gente dizer. Você que gosta da Natura, existem alguns produtos da Natura utilizando uma embalagem totalmente amiga da natureza, né? Que vem de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar. Então, isso foi ideia sua? A utilização em tubo e o desenvolvimento para colocar isso num tubo, sim. Mas esse é um processo desenvolvido para criar essa resina, né, como eu tinha dito antes, da Braskem, que é um grande fabricante de polímeros. Você usar aqui na fábrica, isso partiu de você? Sim, vamos usar essa? Sim, vamos usar isso, vamos atrás. Sim. Né? Legal. E não somente, por exemplo, o tubo biodegradável, né? Sim. Um projeto que nós fizemos aí também em parcerias com clientes. A história da CEPAC está muito ligada também com as exigências dos nossos clientes, alguns com padrões internacionais, ou muitos, né? Uhum. Mas nem sempre empresas multinacionais. Mas eu poderia citar, por exemplo, o caso da Natura, da Avon, né? Um grande parceiro nosso, a Johnson & Johnson, né? E tantos outros, o Boticário, né? Sempre nos provocaram para um desenvolvimento responsável, tanto na responsabilidade social, quanto na solução de embalagens com baixo impacto de carbono, recicláveis, utilizando materiais recicláveis, biodegradáveis e, nesse caso, também com carbono zero. E essa é uma corrente, Gonzaga, que vem de baixo para cima, né? Somos nós, os habitantes aqui do planeta, que estamos muito preocupados com os nossos netos, com o futuro do planeta, né? A gente quer utilizar, sim, os recursos desse planeta, mas quer que o planeta não seja tão agredido como vinha sendo agredido. A gente usava muito sem responsabilidade. E nós descobrimos que é necessário ter responsabilidade e a pressão que hoje a população mundial vem fazendo, vem aumentando essa preocupação, né? Hoje, o mundo todo, existem vários tipos de correntes. Então, essa pressão foi muito positiva, que fez desafio às empresas para buscarem soluções inovadoras que não agredissem o meio ambiente. É isso, né? É isso. Muito bom. Nós vamos agora para um breve intervalo. O Cases volta já e vocês vão ver que não só as embalagens aqui da CEPAC são biodegradáveis, ecologicamente corretas, mas também toda a estrutura da fábrica está preocupada também com o meio ambiente. O Cases volta já. Até lá. Se o assunto é informática, o lugar certo é na Ilha Service. Aqui você encontra as melhores soluções em tecnologia para a sua empresa. Técnicos especializados, variedade de produtos, garantia e assistência técnica total. Não perca tempo por aí. Venha para a Ilha Service. Os melhores preços estão aqui. Ok, estamos de volta então para o último bloco do programa Cases. Você que estava zapeando, deu uma paradinha, você está na Record News, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos na CEPAC, a maior empresa de embalagens da América Latina. Ela fica aqui em Santa Catarina, em São José. E eu continuo conversando com o empresário Luiz Gonzaga sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou apaixonado, ele também, então a gente está batendo um papo muito interessante sobre a preocupação da empresa. Não pode ser só no lucro hoje mais, né, Gonzaga? É isso que você vinha falando. Existe, sim, deve existir a preocupação com o meio ambiente. Eu queria que você me explicasse, Gonzaga, aquilo que você me explicou, porque eu achava que o vilão era só o plástico e que a garrafa de vidro, sim, essa era a melhor embalagem e tal. Tem muita gente até que diz, volta a garrafinha de vidro, e não é bem assim. Eu queria que você explicasse isso ao telespectador. Não, existe uma amalgama de informações, né? O discurso de proteção do meio ambiente, ele é um pouco confuso. O plástico sempre foi tomado como um vilão, mas na realidade nós temos um problema, que é embalar um líquido ou um creme. Quais soluções para a embalagem desse líquido ou creme, dando garantias de barreira, evitando contaminações, etc. Você tem vidro, metal, alumínio, plástico em geral, que é o frasco, o pote ou o tubo, né? Uhum. E qual que é o constato final?
que a embalagem mais ecológica é o tubo plástico, esse que a gente faz, porque ele tem barreira, né? Utiliza menos energia e menos matéria-prima. O vidro, por exemplo, é extraordinário. Você tem lá o quartzo, a areia, com isso você faz o vidro. Mas a necessidade de energia para fazer um vidro é muito grande. E depois, para reciclar esse vidro, você gasta carbono para transportar, porque tem um peso. Você tem que moer novamente, você tem que botar num alto forno novamente. Então, essa geração de carbono é muito, muito grande por tonelada. Então, ele também tem fatores geradores de contaminação. Porém, o tubo plástico, menos matéria-prima, menos energia, 100% reciclado. Muito legal esse discurso. Então... É que a maioria é leiga, que a gente, quando compara o plástico e o vidro, acha que o vidro é o muito melhor. E não é assim. Não é? Você tem usado aqui um plástico que, de fato, é muito mais amigo da natureza do que, do que o vidro. Essa é outra vantagem. A gente pode utilizar ainda plásticos de fontes renováveis, como o polietileno do álcool que a gente citou antes. Né? Agora, eu quero te perguntar uma outra coisa aqui, Gonzaga. O seu discurso ecológico é interessante, proteção do meio ambiente, mas você está numa estrutura, não é? A tua estrutura, quando você construiu a fábrica, você pensou no meio ambiente? Pensamos e a intenção era reduzir o impacto, tanto que essa fábrica tem captação de água de chuva. Toda a água que é utilizada aqui dentro vem da chuva. Uma estação de tratamento de esgoto. Toda a água? Toda. Tem uma estação de tratamento de esgoto natural com sistema de raízes. Nós temos a iluminação da fábrica, né, também solar. A gente capta a energia solar, filtra os raios UV e IR e manda só a iluminação para dentro da fábrica. Todas as paredes são... com um alto coeficiente de proteção térmica para economia de energia, isolamento térmico, captores de energia solar para iluminação externa, para água quente também que a gente utiliza aqui nos chuveiros, também solar. Então, todo o tratamento de resíduos, os resíduos da produção, né, são enviados para uma fábrica que recicla e fabrica baldes, fabrica outros produtos também com o nosso resíduo. Então, a consciência ecológica está não somente no produto que a gente faz, mas também em toda a infraestrutura. Isso. Agora, me diz uma coisa, qual é a visão da CEPAC para o futuro, né? O que você, como visionário, aonde você se vê aqui a 10 anos à frente? Onde vai estar a CEPAC? Você já é líder na América Latina, né? Já. Nossa intenção é ter outras fábricas fora do Brasil. Uma na Colômbia, que tem um mercado em expansão forte, e nos Estados Unidos. Então, a nossa a nossa intenção de crescimento seria também em deslocalização fabril, porque quando a gente produz aqui e exporta para os Estados Unidos, esse transporte é um gerador também de carbono, né? É verdade. Estando lá, nós estamos mais próximos do nosso cliente. Você corta essa etapa, né? Exatamente. Bom, Gonzaga, eu gostaria que você deixasse um recado para o jovem empreendedor, né? Como nós estamos falando, os empreendedores são homens de coragem, porque precisa ter coragem para empreender nesse país. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma orientação, uma dica, né, para os jovens empresários ou para os empresários que estão nos assistindo nesse momento. Se colocar em questão todos os dias e pensar fora da caixinha. Fora do quadrado não está certo. Isso é essencial, né? Acreditar na juventude, acreditar nas ideias, mesmo se a gente já fez, né? Outras pessoas já foi por aquele caminho e encontrou outra solução, disse, não, esse não é o caminho, mas se alguém vem e propõe alguma coisa com esse caminho, mesmo com experiência e tal, a gente sabe, eu já fui, não deu, voltei, okay? Permitir que essas ideias fluam, né? Vamos pensar fora... Ouvir, né? Ouvir e pensar fora da caixinha. Mas acreditar em si. A gente tem que ter muita confiança e ir atrás daquilo que a gente pensa. Porque empreender aqui no Brasil, nós estamos engatinhando ainda, enquanto outros países já estão muito na frente quando o assunto é empreender. E eu estou muito contente. Nós estivemos aqui batendo um papo com o Luiz Gonzaga, da CEPAC, o CEO hoje da CEPAC, sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade. A gente vai bater um papo agora com o engenheiro dele sobre alguns dados técnicos importantes. Vocês vão ver um outro lado, a parte técnica aqui da fábrica.
Ok, eu chamei aqui o engenheiro André, que é o responsável pela pesquisa e desenvolvimento aqui da CEPAC, para dar uma explicação mais técnica sobre esses materiais amigos da natureza que vocês vêm produzindo aqui, André. Perfeito. Bom, vamos lá. Hoje nós temos dentro do nosso portfólio de produtos sustentáveis 2 que ganham destaque. O primeiro seria o uso de material de fonte renovável, o polietileno verde. Então é um material que é oriundo da cana-de-açúcar e depois vai se tornar álcool e do álcool vai se tornar um plástico. Bom, 2 grandes vantagens de uso desse material. A primeira é a fonte renovável, né? Eu não estou usando petróleo, eu estou usando um material que todo ano está sendo plantado, uma cultura nacional. Exato. E em segundo, por ele vir na cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar faz fotossíntese. Ele absorve o CO2 da atmosfera e transforma isso em crédito de carbono da embalagem. Então, no final da história, cada tonelada desse plástico absorveu 2,5 toneladas de gás carbônico. Né? Então, é um crédito de carbono para a embalagem. Um outro segundo produto também, oriundo de fonte renovável, é o plástico biodegradável compostável. Que vocês têm também aqui na fábrica. Nosso portfólio. Então, ele é um produto que vem geralmente de amido de batata, milho de milho, né? Que no final da sua vida, após o descarte correto em composteiras, né, ou na terra mesmo, ele irá se degradar, gerando nutrientes para a terra, como, por exemplo, o humus, ele vai virar um adubo. Interessante. Que em contato com a terra, né, vai gerar, então, como eu falei, esse humus, esse CO2, essa água, que é a fonte de energia para outras culturas que vão absorver isso da terra. Então, é uma solução completa para a questão da sustentabilidade. Então, além dessa embalagem dual, dessa que vem da cana, você tem essa segunda, que é produzida aqui, e a terceira? Seria o uso de material reciclado pós-consumo, onde esse material estaria com destino a lixões. Então, existe todo um trabalho de recuperação desse material para o reuso na embalagem. Provocando toda a logística reversa, né? Excelente. Olha, o programa Cases parabeniza, viu, Gonzaga? A CEPAC, a você pela iniciativa fantástica, essa preocupação com o meio ambiente. Eu acho que esse é um discurso real aqui da CEPAC, porque aquilo que eu te falei no início, a gente ouve muito falar em sustentabilidade e meio ambiente e pouco se faz. E eu quis trazer um exemplo real de uma empresa que fala pouco em meio ambiente e sustentabilidade, mas que faz muito, que é o caso aqui da CEPAC. Então, engenheiro, olha, parabéns, né? Você está numa empresa fantástica. Sabemos disso. E pelo seu sonho, que está realizado, né? Foi muito legal. Parabéns a você, Gonzaga. Muito obrigado. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse programa, desse Cases especial, focado no meio ambiente e sustentabilidade. Vocês vão ver outros programas e outras empresas aqui de Santa Catarina e de fora também aqui do estado, que estão hoje investindo muito no meio ambiente e na sustentabilidade. Espero vê-los no próximo Cases. Eu desejo agora a vocês o que eu sempre desejo: boas vendas e sucesso para vocês. Tchau! Programa Cases. Oferecimento. Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Ilha Service.